Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar então sobre mais uma das faces aí da arte. A gente já falou sobre a música, nessa aula a gente vai falar sobre as artes visuais ou artes plásticas, tá? E para começar eu trago aí algumas frases na verdade de uma entrevista que Ana May Barbosa deu à revista Época em 2016, diante da aprovação de uma lei que coloca como obrigatório o ensino das artes na escola, além da música, tá? Ana May Barbosa é uma referência nacional quando a gente vai discutir o ensino de artes, tá bom? Ela vai falar que a arte ela não é babado cultural, não é enfeite para botar na parede. Ou seja, ela coloca que a arte não é apenas um adorno, não é apenas um enfeite. A gente tem que compreender, a gente tem que interpretar, e ela vai falar também que a arte ela vai ajudar o aluno em uma série de habilidades essenciais para o processo de alfabetização, tá? Então ela vai colocar também que a arte ela é essencial para a interpretação. Por quê? Porque ao interpretar você amplia a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva, que vai aplicar em qualquer área da vida. Logo, a arte ela não deve ser uma disciplina ou atividades que vão preencher o tempo ocioso do aluno, mas sim é uma disciplina que vai complementar as outras áreas do conhecimento, tá? Ela vai colocar lá que as artes visuais desenvolvem a capacidade de percepção visual, que é uma habilidade, uma capacidade muito importante para o processo de alfabetização, tá? Vai falar também que vai ajudar aí no campo emocional, porque, por exemplo, solução de grandes conflitos da adolescência, até porque a arte ela é uma forma de se expressar, né? Ela vai falar também que a dança amplia a percepção do corpo, que é uma habilidade dentro da psicomotricidade, que é uma habilidade essencial para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, tá? Ela vai falar que desenvolve, assim como a música, o ritmo e o movimento, tá? Exercita o equilíbrio, não só o físico, mas também o mental. E o teatro desenvolve a comunicação, tá? Daí eu até coloquei aqui para vocês o link dessa entrevista completa, caso alguém queira ler, tá? E ela vai colocar também que a arte é importante, que no ensino da arte é importante que o professor não abarque apenas conhecimento da realidade do aluno ou apenas conhecimento que não seja da realidade do aluno. O ideal é que haja ali uma interculturalidade, ou seja, que se trabalhe com diferentes códigos, com diferentes expressões artísticas ali, tá? Não somente com código europeu, nem apenas somente com código norte-americano branco, mas que a gente trabalhe de uma forma intercultural, que a gente aborde diferentes expressões artísticas de diferentes culturas, assim como o indígena, o negro, o asiático. E qual que é, né, o papel aí do professor, né? Então ele deve desnaturalizar esse olhar, trabalhar justamente com essa cultura visual, tá? Com essa educação visual. O que é uma educação visual? É a educação do olhar, é enxergar para além do aparente, tá? É ver, analisar ali a composição da obra, é perceber a corrente artística empregada naquela obra, a estética representada, o que simboliza aquela obra, qual que é a emoção, que sentimento que o artista está querendo passar, né, naquela composição ali, qual que é a contextualização histórica, política, econômica, social dessa obra. E claro que quando a gente está falando de artes visuais, alguns elementos constitutivos aí das artes visuais, como a forma, a imagem, a linha, a cor, a textura, o plano e o volume. Eu não vou falar sobre cada um desses elementos, até porque eu acredito que vocês já tenham visto na, nas, nas aulas de arte, né? Até porque se trabalha muito, né, com a análise da forma, das cores, né, da linha, da textura das obras, mas é essencial que o professor trabalhe mesmo no ensino fundamental, principalmente, esses elementos constituintes. E também a gente vai entrar agora em quais são os tipos aí, né, de artes visuais.
Bom, no primeiro, no slide número 6, eu coloquei para vocês o desenho, tá? Porque nada mais é do que um processo pelo qual a superfície é marcada, aplicando-se sobre ela uma pressão de uma ferramenta. E quais são essas ferramentas que a gente pode utilizar? Até coloquei aí, ó. Lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel, etc. Ou seja, quando o professor vai trabalhar com uma técnica aí, né, de desenho, é importante que o professor possibilite que o aluno explore essas diferentes ferramentas aí, tá? E daí, eu coloquei como para vocês o próximo aí, a gravura, né? Que ela pode ser produzida, então a gravura ela é produzida a partir de uma matriz, e essa matriz ela pode ser feita através da calcografia, que é a matriz de metal, tá? Como a litografia, que é a matriz, então é uma pedra, a madeira, que vai ser a estilografura, e a serigrafia, que pode ser realizada então a partir da seda. No outro slide eu coloquei sobre a pintura, que em um sentido assim mais específico, o que é? É a arte visual onde se pinta determinadas superfícies, tá? Então o professor pode utilizar papel, tela, parede, tá? Que daí pode ser uma pintura, mural, pintura de mural ou de afrescos. Eu coloquei aí alguns tipos de desenhos, mas é só para que vocês saibam mesmo, tá? E daí na pintura eu posso trabalhar algumas sensações também. Sensação de calor, de frio, de profundidade, sombra, que são também de acordo com a pintura, né? Vai ser muito... O próximo que eu coloquei para vocês é a técnica de colagem. A colagem é aceito por alguns, né, como uma técnica, e já por outros não é aceito, que nada mais é do que a gente colar pedaços de jornal ou papéis de todo tipo, né? Então pode ser tecidos, madeiras, objetos variados. A próxima técnica que eu coloquei para vocês aí é a escultura, né? Então a escultura a gente pode utilizar argila, gesso, e também temos as técnicas de modelagem, fundição ou moldagem, tá? A escultura nada mais é do que a arte visual que representa imagens em relevo total ou parcial, tá? E vai utilizar o que? A tridimensionalidade do espaço. É importante a gente dizer que a escultura é uma atividade humana existente desde que o homem passou aí a se abrigar das intempéries da natureza, tá? E o próximo que eu coloquei para vocês aí, então, coloquei a arquitetura. Importante a gente dizer que, importante a gente dizer que na escultura a gente pode trabalhar analisando também, fazendo uma análise, por exemplo, das esculturas que tem no município, né? O que elas representam, por que elas foram construídas. Vai estar muito ligado ali com a disciplina de história, né? A interdisciplinaridade, a história do município, tá? E daí na arquitetura, nada mais é do que o desenho da realidade urbana que acomoda os seres humanos, tanto no seu passado quanto no seu presente, tá? A arquitetura é o pensamento transformado em pedra, mas a arquitetura também vai ser a criação do pensamento, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma arquitetura já antiga. Como que eu posso trabalhar isso na sala de aula? Eu posso pedir para que os alunos verifiquem, pesquisem, né, analisem ali, percebam quais são os tipos de arquitetura presente no seu bairro, na sua cidade como um todo, e que pesquisem esses estilos, né? Muito também ligado à disciplina de história, tá? Uma outra expressão aí também é o artesanato, tá? E que daí, até coloquei ali, ó, que ele vai se expressar na funilaria popular, nas cerâmicas utilitárias, tá? E não há como precisar quando surgiu o artesanato, vias de fato, tá? Mas
há um consenso aí de que da história do próprio homem, ele surgiu na urgência, na necessidade ali de produzir bens de uso cotidiano, tá? E daí eu coloquei aqui que ele pode ser trabalhado em chifre, em couro, tecidos, trançados, fibras vegetais, né? Fabricação de farinha de mandioca, engenhoca, tintura popular, instrumentos musicais e muitos outros. Já Ferreira, ele vai falar também que há outras formas modernas e contemporâneas, como a fotografia, o cinema, a televisão, o vídeo, a computação, as artes gráficas, a performance, e que todas elas devem, então, estar inclusas no currículo de arte, tá? Coloquei aqui para vocês no próximo slide, logo depois do artesanato, o que os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, vão colocar sobre educação e artes visuais, né? Que requerem um trabalho continuadamente informado sobre os conteúdos e experiências relacionadas aos materiais, às técnicas e às formas visuais de diversos momentos da história, inclusive contemporâneos. Ou seja, o professor, a escola deve possibilitar a experimentação de diferentes riscantes, de diferentes materiais no fazer artístico. O trabalho pedagógico com as artes visuais no ambiente escolar deve dar tempo e espaço, enfim, lugar para a criança brincar, criar e aprender através do que? Acabei de falar da manipulação de diferentes materiais artísticos, mas também eu devo buscar que a criança realize algumas técnicas, aprenda algumas técnicas, porque senão fica somente naquela coisa do laissez-faire lá que a gente abordou, né? Que é o livre fazer, o fazer espontâneo sem nenhuma aprendizagem, tá? E claro que eu tenho que estabelecer ali as relações históricas, culturais, sociais da arte. E o desenho, então, no âmbito escolar deve ser uma possibilidade criadora. Por quê? Porque deve incentivar, deve possibilitar aí o desenvolvimento da criatividade. Mas, professor, meu aluno não diz que não sabe desenhar e não quer desenhar e não sei o que eu devo fazer. Coloquei aqui algumas sugestões, então, de como a gente pode trabalhar com a pintura, com o desenho na sala de aula, né? Com as artes visuais aí na sala de aula. Decalque de imagens da natureza, fazer a justa posição de imagens, pedir para que o aluno continue metade de um desenho, tá? Tem diversas sugestões aqui que eu deixei para vocês, tá bom? E no penúltimo slide eu coloco releitura não é cópia. A gente vê muitos professores querendo que o aluno faça a releitura de obras de arte e quer que a imagem seja perfeita, né, igual. Só que a releitura não é cópia e nenhuma reprodução realista perfeita da obra de arte, tá bom? A releitura é uma interpretação própria do estilo, tá? Então é uma interpretação própria daquela arte no estilo do aluno, tá bom? É uma técnica que vem a valorizar e incentivar a criatividade do aluno e que deve ser bem conduzida para o professor. Lembrando que quando o professor vai trabalhar com uma releitura de uma obra, o professor deve conhecer essa obra. O professor deve conhecer o contexto histórico, social, político, as técnicas empregadas pelo artista, o que o artista quis expressar com aquela obra, tá? E no último slide eu coloco então os procedimentos, técnicas e possibilidades do trabalho com artes visuais. Você pode trabalhar com recorte, colagem, com decalque, monotipia, pintura em monocromia, isocromia e policromia, dobraduras, esculturas de sucata, escultura em argila, trabalho artesanal em papel machê, bordado, fotografia, dentre outras. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido.